Olá, amigos, boa noite. Estamos nós aqui chegando, uns minutinhos além do nosso horário. Nos perdoem por isso, mas estamos juntos e isso é o que importa para nós nesse instante. Podemos estar juntos para as nossas reflexões de todas as semanas. Já estamos vendo aqui os amigos Tânia, Laura, Terezinha. Nós estamos vendo, vamos ver quem mais aqui, nossos amigos que estão aparecendo conosco. Já vamos observando todo mundo, um instantinho que nós vamos nos acertar aqui, para termos uma visão melhor de todos os amigos que participam conosco nesse instante. Legal, estamos aqui. Vamos então, amigos, fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e depois diremos o nosso boa noite. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter verdadeiramente a paz, a luz, a inspiração, a boa intuição, o auxílio dos amigos espirituais. Que possamos vibrar muito no dia de hoje, nesta noite especialmente, por conta das dificuldades que o mundo está enfrentando. Os nossos irmãos em Beirute passando por uma situação muito difícil na tarde de hoje, nesta noite que estamos vivenciando. Então que Deus ampare, ilumine, proteja e guarde a todas as criaturas. Sejam bem-vindos, vamos às nossas reflexões. Boa noite a Tânia, Vera, Rosa, André Luiz, Cláudia. Vamos ver os amigos que estão aqui, Cíntia, Ivete, Célia, Didi, que está conosco também, Márcia, Cristina, Dilza. É uma alegria podermos partilhar desses instantes juntos, porque isso para nós é muito importante. Vamos hoje ao Livro dos Espíritos e nós estamos no último tomo, no último capítulo da conclusão do Livro dos Espíritos, o item de número 9. Então vamos às nossas reflexões. 1000 corações, 1000 positivos, 1000 energia poderosa chegando até nós. Nesse item de número 9, Kardec faz, nesse encerramento, ele faz uma análise da doutrina, dos adeptos e do futuro da doutrina. Então ele fecha a obra fazendo esta avaliação. E aqui nós vamos ver o seguinte: no início, diz ele, no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações, e cada um a considera do seu ponto de vista, aparecem sistemas contraditórios. Porque foi isto, quando surgiu a doutrina espírita, ou a ciência espírita, a pesquisa do campo da comunicação espírita, do mundo invisível, o mundo dos espíritos, como muitas vezes nos referimos, não se tinha uma visão plena, não se tinha um conhecimento pleno. Então nós tivemos muitos sistemas contraditórios, cada um encarava de um jeito, falava alguma coisa a respeito das manifestações. Só para se ter uma ideia, quando na época em que Kardec também vai observar os fenômenos mediúnicos, então por volta de 1850, 1854, quando ele verdadeiramente se interessa em observar, muitas jovenzinhas tinham crises, mas eram crises que hoje nós chamamos de mediunidade, comunicações mediúnicas, especialmente através da psicografia. Então, jovens passavam a escrever ou a dizer coisas ou a declamar poesias que não era o seu habitual. Muitas foram levadas a Paris, vindo do interior da França até, ou da Alemanha para Paris, a fim de que médicos pudessem observá-las naquele comportamento. E era tido, no início de tudo isso, como uma nevropatia, uma doença dos nervos. Não se falava em mediunidade. Depois dizia-se que essa doença, ela chegou por contágio de navios que vieram dos Estados Unidos
para a Europa. Por quê? Em 1848, houve o fenômeno das irmãs Fox em Nova York, no condado de Nova York, em Hydesville, e por conta disso achavam que o navio trouxe aquele vírus. Já se falava nisso, não é de hoje, mas que trouxe aquele vírus para a Europa e aquele vírus atacava especialmente, e uma grande maioria, de jovens, moças, jovens. Então tudo isso foi sendo levantado naquele meio de fenômenos acontecendo todo o tempo. Então Kardec é que vai fazer essa pesquisa mais profunda e é por isso que ele inicia esse final do Livro dos Espíritos dizendo que no início de uma ciência, quer dizer, quando surge um conhecimento novo, um campo de pesquisa novo, nós estamos vendo isso no Covid. É uma ciência nova, um campo de pesquisa novo, um laboratório novo de um vírus que ninguém ainda sabe bem como resolver a situação. Então, muitos sistemas são considerados hoje. Toma ivermectina, toma cloroquina, não faz nada, faz isolamento parcial, faz lockdown. Então, todas as medidas são como que escolas, né? Escolas que se afinizam com um pensamento e entendem que por ali eles resolvem uma situação. Quer dizer, é natural. Quando surge uma ciência, é natural que muitas propostas de solução também surjam. E aí ele falava sistemas, cada um sob o seu ponto de vista. Nós estamos vendo isso, toma ou não toma remédio, interna, não interna, isola, não isola, fica em casa ou sai. São pontos de vista das pessoas que estão se debruçando sobre esse campo de pesquisa, mas que ainda não tem muita coisa concreta nas mãos. E acontecia isso com esse momento do século XIX, onde a mediunidade estava aflorada em muitas pessoas. Quanto ao espiritismo, diz Kardec, 3/4 desses sistemas caíram diante de um estudo mais aprofundado. Então, a ideia da nevropatia das jovens, a ideia de que aquilo que elas estavam vivendo era consequência de um vírus ou de uma bactéria trazida dos Estados Unidos para a Europa. Quer dizer, essas propostas foram sendo derrubadas, como diz Kardec, 3/4 dessas ideias não se sustentaram. Com um estudo mais profundo, elas foram sendo descartadas. Não funciona, não serve, não responde à realidade. A começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus for impossível enviar-lhe espíritos dos homens, espíritos bons aos homens. Porque a ideia, aí indo até por um viés religioso das religiões antigas, qualquer comunicação com o desconhecido, com o oculto, estava no campo da magia, estava no campo do demônio, estava no campo de espíritos maus, desejosos de fazer o mal, de perturbar as criaturas. Era isto que essas pessoas então afirmavam, por questões religiosas. Então, Kardec já analisa isso de cara. Por que espíritos maus? Não poderia Deus, sendo Deus, enviar aos homens espíritos bons que pudessem, de alguma forma, ajudá-lo, orientá-lo? E nós vamos ver que na própria Bíblia nós temos muitos espíritos bons que surgem. Anjo Gabriel que surge, o anjo que acompanha a pessoa pelo deserto, o próprio Jesus no caminho de Emaús conversando com 2 jovens. Nós vamos ver que são espíritos na ânsia de ajudar as criaturas, que tinham as aparições, as visões, os sonhos, e eles davam título de anjo, ou de demônio, se fosse algo perturbador. Por conta disso, cadê a senhora? Será que só espírito mau pode se comunicar? Deus não tem poder sobre isso e não pode enviar aos homens criaturas maravilhosas?
nós vamos lembrar uma aparição maravilhosa, Nossa Senhora de Fátima, quando aparece para 3 crianças, passando orientações, depois chama toda aquela comunidade, e aquele espírito se apresenta sobre uma nuvem, é um estado fluídico de ectoplasma da natureza, e se materializa com tal beleza que eles então denominam aquele espírito como Nossa Senhora de Fátima, trazendo orientações à humanidade. Então nós sabemos sim da possibilidade dos espíritos se comunicarem. E aí Kardec diz isso, não poderia, seria impossível então a Deus enviar bons espíritos aos homens? É um absurdo pensar isso, de que só espíritos maus estariam ali, porque os fatos desmentem. Como vimos, Jesus apareceu, anjos apareceram, espíritos em forma de Nossa Senhora apareceram, outros bons espíritos pelo mundo surgiram no caminho de tantas pessoas para ajudá-las em momentos de aflição. Então, os fatos já desmentiam. Era uma ideia, era ímpia, porque importa a negação do poder da bondade de Deus. Admitir que somente espíritos maus estariam se comunicando é duvidar da bondade, é duvidar da grandeza do Pai. E isto não edifica em nada e não condiz com o verdadeiro crente, o verdadeiro fiel, o verdadeiro cristão. São uma análise que Kardec está fazendo para mostrar que diante dos fatos vão surgindo inverdades, hoje diríamos fake news, mentiras, enganações, e surgem o tempo inteiro, às vezes apavorando as pessoas, outras vezes notícias que venham então fortalecer, amparar as pessoas. Kardec diz então, os espíritos sempre disseram que não nos inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria, porque ele foi tão bombardeado naquele momento com todas essas inverdades, fake news criadas à época para denegrir a sua imagem, denegrir aquilo que ele estava levando tão a sério e procurando trazer, se ocupando para deixar um legado à humanidade, que ele então teve o amparo da espiritualidade. E o que os espíritos disseram a ele? Que não se preocupasse com aquilo, com essas divergências, desencontros, porque eram homens de ciência, eram homens de observação, e cada um ia tecendo a sua história, a sua verdade. Então não se preocupe com essas divergências, se não há tanto um uníssono de ideias, porque a unidade vai se estabelecer, porque vai convergir para um ponto exato, um ponto ideal. A unidade já se fez, diz Kardec, quanto à maioria dos pontos. Então, vejam bem, se ele tem contato em 1855 e o Livro dos Espíritos está saindo em 1857 e depois essa segunda edição, que é a que nós temos tradução em 1860, nós temos um espaço de 3 a 5 anos desde o início dessa história para a conclusão da obra. E ele diz que nesse espaço de 3 a 5 anos, uma unidade já se fazia, quanto à maioria dos pontos. O campo de pesquisa continuava, a observação continuava, e muitos já cediam aqui e ali, aceitavam aquilo que o outro estava mostrando como verdade. As divergências tendem cada vez mais a desaparecerem. Então, a discordância sobre este ou aquele ponto, sobre este ou aquele dogma, sobre esta ou aquela forma de entender a comunicação espírita, isso vai desaparecer, tende cada vez mais a desaparecer.
porque contra fatos não há argumento. A verdade é como rolha, ela boia, em qualquer hora ela boia. Você tenta afundar, mas ela volta à tona, ela boia, ela aparece. Às vezes é preciso um tempo, até porque estamos lidando com seres humanos encarnados que aqueles que estavam aí na linha de frente desses estudos se julgavam, claro, os melhores, os mais sábios, os mais capacitados. E é difícil para aquele que assim se posiciona aceitar que a sua ideia não é a melhor, que o outro pode ter razão, que os fatos não são bem como ele está vendo, aceitar o ponto de vista do outro. E muitas vezes é difícil, o orgulho não permite isso. Então nós vemos Kardec falando isso nesse final do Livro dos Espíritos. Vamos aqui ao boa noite a quem eu não disse, a Fátima, a Cláudia, Pascoalina, Regiane, Marcelo, Carla, Geraldo, boa noite a todos, Deus que abençoe e que nós possamos aproveitar muito esses momentos que estamos juntos. Kardec então continua dizendo, enquanto não se faz a unidade, é unidade de pensamento, de entendimento, enquanto não se faz a unidade sobre que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo. Se não há uma unidade de pensamento, se nem todos pautam pelo mesmo caminho, o homem imparcial, o homem que não está tendencioso nem para um lado nem para o outro, como é, ou baseado em que esse homem pode formar juízo, quer dizer, pode ter conhecimento desses fatos? A questão era essa. Baseado em quê? E os espíritos respondem ali para Kardec dizendo, nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. É só uma nuvem, é só uma atrapalhação momentânea, mas isto não vai obscurecer jamais a luz verdadeiramente pura. Ela atravessa, ela consegue, porque ela está lá fixada, a nuvem está de passagem. Julgai, pois, dos espíritos pela pureza dos seus ensinos. Então, este recado é válido para nós até hoje. É fundamental este recado. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. Nas comunicações, como vamos ajuizar se não há uma regra, um modo um protocolo para definir o mais correto, porque cada um estabelece um protocolo, um modo de agir diante daquele fato? O que é que vai nos dar uma condição de termos um pouco de conhecimento, de pensamento sobre esse fato? Está ali Kardec dizendo, julgue pela pureza dos ensinos que você está recebendo. Os espíritos superiores vão sempre passar o que é verdadeiro, correto, íntegro, enquanto os levianos vão arranjar 1000 fórmulas, vão arranjar 1000 palavras. Portanto, diziam os espíritos a Kardec, não esqueça que, entre eles, há os que não se despojaram das ideias que levaram da vida terrena. É um recado precioso. Não é porque desencarnamos que viramos santos ou sábios. Não. Somos nós mesmos, com a nossa bagagem, quer encarnados, quer desencarnados. Então, mudanças não se processam através de uma simples desencarnação. Porque desencarnou, muda tudo? Não, não muda. Não esqueça, dizem os espíritos, que entre esses que estão se comunicando, esses que estão vindo dar informações, trazer notícias, existem aqueles que não se despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Então, se temos uma ideia sobre um fato,
sobre algo, e se nós não lutarmos para trabalhar essa ideia e nós estivermos abertos a ideias novas, a conceitos novos, nós vamos ficar presos aos nossos pré-conceitos, vamos desencarnar assim. E a nossa comunicação poderá ser uma comunicação cheia de pré-conceitos nossos, como se fossem verdadeiras, e as pessoas vão aceitando com naturalidade, porque afinal é a comunicação de um espírito. Qual espírito? Que tipo de espírito? Merece crédito ou não merece crédito? É isto que nós temos que tomar atenção. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página, e é palavra de Jesus, dizendo, cuidado com os falsos profetas, Jesus está dizendo que entre os profetas, que eram aqueles que ensinavam à sua época, existiam os falsos professores. Hoje nós temos aí na televisão toda hora falsos médicos e agindo, atendendo, clinicando, fazendo cirurgia, sem ter feito um curso, sem ter se diplomado, sem ter feito uma especialização. São falsos médicos. Temos falsos advogados, temos falsos professores, falsos mestres. Pessoas que compraram algum diploma em algum lugar ou se intitularam assim e com algum traquejo até de um santo Google que ensina alguma coisa, a pessoa começa a se fazer passar por aquilo que ela não é. Daí o ditado, comprar gato pro lebre. E é o que acontecia já à época de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo, um pouquinho mais além, quando Jesus diz cuidado com os falsos profetas, o Evangelho ainda tem um trecho dizendo cuidado com os falsos profetas da erraticidade, ou seja, desencarnados. São falsos profetas, espíritos que estão falseando as verdades que trazem. Por isso, Kardec ainda está dizendo aqui, né? Os homens que não se despojaram das próprias ideias e que vão continuar ainda por muito tempo se não mudarem o seu jeito de ser. Sabei distingui-los. Então, como vamos distinguir? Ele mandou que a gente prestasse atenção no conteúdo das suas informações. E agora ele diz, pela linguagem que usam. Porque um espírito superior não tem uma linguagem chula, palavrões, baixo calão, não tem. Não tem piadinhas, brincadeiras, não se prestam a isso. Então são espíritos que a linguagem é uma linguagem escorreita, perfeita, plena, simples. Espíritos superiores não têm linguagem complicadas, eles têm linguagem simples, porém precisas, profundas e claras. É isso que eles trazem até nós. Julgai pelo conjunto do que vos dizem, então pelo teor, pelo conteúdo das suas palavras. E é uma boa medida, gente, para nós observarmos em livros. Muitos livros saem, livros espíritas, e é uma enxurrada de livro o tempo inteiro. Ao lermos um livro, vamos prestar atenção. Qual é o conteúdo dele? Qual é o conjunto de palavras, o que é que elas estão trazendo? Nós precisamos observar isso. Vamos a mais um pouquinho de boa noite aqui, que o pessoal está passando, e eu não tenho Rosa, Marina, Flávia, Márcia, sejam todos bem-vindas, todas. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Pega o texto, pega aquilo que foi trazido, ouve aquela fala e vê se tem começo, meio e fim. Se seguir uma linha de raciocínio. Porque às vezes a gente lê algumas coisas ou ouve, assiste algumas
palestras, algumas coisas que, meu Deus, a gente não sabe nem do que a pessoa está falando. Eu digo que costumam fazer uma colcha de retalho mal emendada. Você não consegue pegar a linha de raciocínio. Usa um pouco de cada coisa e não forma nada. Não se aproveita. Porque sim, nós usamos uma colcha de retalho quando estamos falando. Nós estamos compondo um texto. E esse nosso texto, escrito ou oralizado, ele é formado de conceitos que nós temos daqui, dali, de conhecimento, de citações, lembramos uma pessoa ou outra. Então, é uma colcha de retalho de conhecimentos. Mas é uma colcha de retalho bem emendada, que tem uma continuidade, forma um desenho pleno, entendível e inteligível. Mas, às vezes, nós pegamos algumas coisas terríveis. Então, o conselho de Kardec é este: vede-se ao encadeamento lógico nas suas ideias. Porque há muito palavra vazia, há muitas criaturas que não têm sequência, não mostram isto. Um espírito de sabedoria, ele vai ter no seu pensamento começo, meio e fim, vai ter uma lógica, você vai seguir aquela linha de raciocínio. O que demonstra uma maturidade espiritual, um domínio daquele conhecimento que ele está explicitando. Demonstra a qualidade. Então não é encher de palavras, não, mas que as palavras estejam harmoniosas entre si, compondo algo que a gente possa aproveitar. Se além de observar as ideias dele, se tem lógica, se nessas ideias nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Porque às vezes, ainda que tenha lógica, ainda que tenha começo, meio e fim, ainda que a linha de raciocínio seja perfeita e nós estamos acompanhando aquilo, o desenrolar de maneira perfeita, o que vai dar qualidade de superioridade espiritual vai ser isso. Veja-se naquilo que está sendo falado, ainda que com lógica, há alguma ignorância, desconhecimento, algum chute, falando sem o conhecimento preciso. Veja se aquele discurso, aquela fala, aquele ensinamento não está revelando orgulho, superioridade, quase do tipo, você sabe com quem você está falando? Que só falta dizer isso pra gente muitas vezes. E malevolência, maldade. Maldade, dá a pitadinha certa que é para levar as pessoas, induzir aquele pensamento assim, muito de leve, vai pichando a imagem do outro, ou um discurso que encanta, mas que leva por um caminho errado. Nós temos visto ultimamente, por questões de redes sociais, o crime de pessoas adultas se fazendo passar por crianças para entrar em contato com crianças nesses crimes de pedofilia. Quer dizer, há uma lógica na conversa daquele que está envolvendo as crianças, se fazendo passar por criança, usando de um vocabulário que aquela criança está entendendo, uma linguagem que é comum, coloquial àquela faixa de idade, porém é malévolo. É malévolo. Então, são cuidados que nós temos que aprender a ter. São cuidados. Em suma, diz Kardec, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. O espírito superior é sábio. As suas palavras contêm sabedoria, ensinamento, setas, diretrizes para a vida das criaturas. Observe se está...
tem que ter um fim proveitoso, senão que sentido tem ficar num tete a tete com o mundo espiritual por simples curiosidade, por brincadeira, por distração? Não, há que ter algo de sabedoria, porque é isto que revela a verdadeira superioridade de alguém, as suas palavras. A Regiane diz aqui, a palavra tem que ser simples e esclarecedora, e é verdade. Mas é difícil ser simples quando o mundo valoriza aquilo que é o complexo, aquilo que faz a perfumaria, o embelezamento das coisas, e não aquilo que é tão direto, simples, oportuno e pronto, né? Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso ele se acha. Quer dizer, o nosso mundo, a humanidade que aqui está, ainda está muito acessível ao comportamento errôneo, à enganação, ao foco distorcido. É uma humanidade ainda muito borboleta na história, pulando de lá para cá o tempo inteiro, voando, sem um assento. Então, se o mundo fosse perfeito, seria uma beleza. Se ele fosse inacessível ao erro, ele seria perfeito. Mas mundo perfeito será o mundo feliz. Então nós ainda estamos em provas e expiações, vamos adentrar a regeneração para então caminharmos para este mundo feliz. Temos uma longa estrada, uma jornada muito grande, mas nós temos que começar por isso. Termos atenção com os próprios erros, nos tornarmos de alguma forma inacessível ao convite do errado. Quando esse convite para fazer o errado nos chega, se nos chega, tornemos-nos inacessíveis. E se vamos nos tornando cada vez mais inacessíveis a esse convite, aquele que insistentemente convida, desiste. Não quer mais prosa, porque já viu que ali não rende nada. Então somos nós. Cada um de nós tem que cuidar de si para cuidar do mundo. Não adianta queremos ter esse avanço missionário de salvadores da pátria. Não temos essa condição. Mas temos a condição de sermos salvadores de nós mesmos. Basta que queiramos. E por extensão, daqueles que estão mais próximos de nós. Isso nós podemos. Boa noite, Fernando, Flávia, Regina, Marli. Boa noite a todos. Deus abençoe e que possamos usar essas reflexões de hoje, que são as palavras finais do Livro dos Espíritos, para analisarmos tudo que nos chega e não sermos excessivamente crédulos. Não sejamos excessivamente crédulos. É sempre o pezinho atrás. Vamos ter sempre, sim, nós estamos ali observando, estamos confiantes, mas anteninhas ligadas e o nosso crivo da razão funcionando, para que possamos ter algo melhor em proveito próprio. Continua Kardec ainda dizendo, ainda estais aprendendo a distinguir o erro da verdade. Sim, nós estamos aprendendo a cada dia, no momento atual de nossas vidas, dia de hoje, para todos nós. Quantas coisas nesse nosso existir terreno, desta encarnação presente, nós já fizemos errado e um pouco mais adiante aprendemos a fazer certo. Quantas coisas, desde lá da nossa infância, da nossa juventude, quantas coisas nós fizemos achando que aquele era o certo e ao longo do tempo descobrimos que não era e aprendemos a fazer corretamente aquilo que fazíamos de forma tão imprecisa.
Então, estamos aprendendo, somos espíritos em processo de aprendizagem. Não estamos ainda na maturidade espiritual. Estamos em processo de aprendizagem e vamos aprendendo a distinguir, então, o erro da verdade. Mas eu preciso de elementos, eu preciso de amealhar elementos, eu preciso de buscar conhecimento nas mais diversas áreas para poder observar que aquilo era um erro e a verdade se revela dessa forma. Sem conhecimento, não somos capazes de fazer esse juízo de valores. Não teremos condição, né, de avaliarmos tudo isso. Costardi usava muito, doutor Antônio Carlos Costardi, uma palavra que era ressignificar. No aprendizado, nós vamos ressignificando as coisas, dando um novo significado àquilo que até então tinha uma valoração estabelecida por nós e que ao longo do tempo muitas vezes perdeu essa valoração ou até se acentuou essa valoração. Depende. Mas nós estamos então nesse processo de aprendizagem, graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos vendo nas segundas-feiras, né, a obra Nosso Lar, de André Luiz, e nós estamos vendo a chegada dele no mundo espiritual, o que ele está encontrando, o que ele está sendo informado, como ele está vendo as coisas e o muito que ele já está processando em mudança de conceitos que ele tinha até então. E o livro está só começando. Quer dizer, nós vamos aprender sempre, nós vamos aprender encarnados e desencarnados. Nada está ponto final em nossas vidas, tudo é vírgula. Nada é ponto final, tudo é vírgula para nós, está em continuidade. Continua então o relato desse capítulo 9, dizendo o seguinte: faltam as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. Nenhum de nós vai mudar o nosso conceito sobre este ou aquele ponto se não vivenciarmos aquilo e observarmos que a nossa ideia não funcionava, que eu precisei buscar outra. Eu preciso da experiência. Às vezes nós temos muita teoria, mas não temos experiência suficiente. E é só na experiência que nós vamos ver o que da teoria que temos funciona e o que não funciona. O que nós vamos guardar como proveitoso e o que nós não vamos guardar porque não nos atende à necessidade. É a experiência. Quem vai dizer o que serve, o que não serve, o como faz ou deixa de fazer. É assim que nós vamos amadurecendo e crescendo. A unidade se produzirá, falando da unidade de pensamento a respeito das informações que estavam chegando do mundo espiritual, a unidade se processará do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Então, sabe, cada qual no seu quadrado, aqueles que estão do lado do bem vão se unindo, uniformizando o pensamento e as atitudes. Então o mal não comporta ali, o errado não comporta ali comporta o certo. Há uma frase de Paulo que está nas obras de Emmanuel, um versículo que diz: seja o seu falar sim, sim, não, não. Nós temos que decidir em que lado queremos estar, com quem queremos estar, que tipo de situação queremos viver. É esse o nosso falar, é a isso que nós estamos sendo chamados a vivenciar. A unidade se produzirá, então, inicialmente, do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal.
Agora, na medida em que aquele mal vai diluindo, o bem vai aumentando. Lembram-se da questão que Kardec perguntou ao mundo espiritual, por que é que os maus tinham tanta força? E o que os espíritos responderam? Porque os bons são tímidos, são omissos. Quer dizer, os bons se aquietaram. Os bons precisam se levantar, unidos, se levantar na palavra do bem, na atitude do bem. E aí o mal vai perdendo a força. Nós temos que trabalhar isso. Continuava ainda relatando o seguinte: desse lado é que os homens se ligarão pela força das coisas, porque reconhecerão que aí está a verdade. São dois grupos, semelhante atrai semelhante. Do lado do bem, onde o mal nunca esteve, haverá uma grande união de criaturas na proposta de uma vida melhor. De uma vida melhor. E então, está dizendo, desse lado, do lado do bem, do trabalhar pelo bem e para o bem, é que os homens se ligarão pela força das coisas. E esse força das coisas, tem um amigo que diz assim, você precisava fazer uma palestra sobre a força das coisas. Ele é meio enroscado nesse força das coisas. A força das coisas é algo até simples, pelo menos no nosso ponto de vista, porque a força das coisas representa a ação da harmonia da lei divina em todas as coisas. Existe uma força maior que cuida dessa harmonia, dessa perfeição. E só quando estivermos enfronhados no bem, é que nós vamos poder nos ligar pela força das coisas, a força da harmonia do bem, do amor sobre a face da terra. É esta ligação que é falada. E aí é que vai reconhecer que a verdade está implantada pela lei divina para todos os seres, para todos os homens. Então, nós vamos seguindo aqui, a Alessandra dizendo os bons são omissos, o Gil a experiência e a vivência funcionam como peneira, Marli lá na madrugada da França, abraços fraternos a todos, Tânia dizendo não dá mais para ficar em cima do muro, sim, não, temos que agir e agir pelo trabalho no bem com toda certeza. A Cláudia dizendo, vivemos numa cultura do deixa pra lá, e não é mais hora do deixa pra lá. A nossa parte, nós não podemos impor aos outros, mas da nossa parte é ter a consciência de que estamos agindo, que estamos fazendo o que está ao nosso alcance, e até respeitando aqueles que pensam diferente, que não querem agir da mesma forma. Eles têm o tempo de Deus, eles têm o tempo deles para crescer. Não adianta, nada do que fizermos vai mudar isso para essa criatura. É só ela que pode mudar a si mesma. Então, continuando nesta conclusão, Kardec vai falar agora dos adeptos do Espiritismo. Porque até aqui ele falou daqueles que trariam visão diferente sobre os fatos, de como nós poderíamos observar a qualidade de um espírito comunicante. Então ele estava falando do posicionamento que nós deveríamos tomar, de que lado queremos ficar. Até aqui ele falou sobre isso. Agora ele vai falar sobre os adeptos. Então, se nós nos consideramos espíritas, estamos nessa turma aqui, adeptos do espiritismo. É certo que entre os adeptos do espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, até hoje. Veja que já é a época dele, início da filosofia espírita, da ciência espírita, e até hoje, no movimento espírita,
entre os adeptos de um mesmo grupo, de um mesmo centro, de um mesmo local. Eles, muitas criaturas divergem umas das outras sobre alguns pontos da teoria espírita. E às vezes isso causa separações, inimizades. A gente diz o centro racha, né? Divide a turma. Por questão de ponto de vista, por opinião sobre alguns pontos, opiniões divergentes sobre alguns pontos da teoria. É certo. Mas certo também que todos estão de acordo com os pontos fundamentais. Os pontos fundamentais, né? Deus, imortalidade, comunicação dos espíritos, a comunicabilidade, a reencarnação e as muitas moradas da casa do Pai. Eu acho que nesses aspectos, que são os pontos fundamentais da doutrina, nós somos concordes. Nós aceitamos estes dogmas que a doutrina traz, nós aceitamos, nós concordamos, por isso abraçamos a filosofia, a ciência e o aspecto ético, moral, religioso que a doutrina traz. Então, veja isto, dizendo Kardec, nós podemos ter discordância em alguns pontos da teoria. Mas é fluido ou é fluido? É magnetismo ou é passe espiritual? Alguns pontos nós podemos discordar. Na parte técnica, na parte de vivência, pode ter luz acesa no trabalho mediúnico, não pode ter luz acesa, pode ter janela com cortina não sei que cor, lâmpada não sei que cor. Isso é coisa nossa, tudo isso é coisa nossa. Vamos servir a água magnetizada dentro da sala de passe, na saída, no filtro, tem que ser garrafa de vidro, garrafa de plástico, pode ser o quê? São coisas nossas, gente. Essas são coisas nossas. E aí nós podemos ter divergência. Nós podemos ter estranhamento entre nós. Não pautarmos pela mesma pauta, não rezarmos pela mesma cartilha. Mas o certo é que pontos fundamentais da doutrina, todos concordam. Reencarnação, todo mundo concorda. Imortalidade, todo mundo concorda. Comunicabilidade dos espíritos, todo mundo concorda. Deus, todo mundo concorda. Se nós vamos falar de as moradas da casa do Pai, sejam esferas espirituais, sejam planetas nesse universo, nós somos obrigados a concordar. Então, são pontos que nós estamos concordando. Já havia aí, então Kardec diz assim, então há unidade. Dentro da filosofia, da teoria espírita, existe unidade nos pontos fundamentais. Mas ele faz exceto, e agora ele vai colocar três grupos de pessoas, né? três situações onde essa unidade não é mantida. Então ele diz assim, exceto o reduzido número de adeptos, porque ele está falando de adeptos, dos que não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações. Isso não é espírito. Isso é uma questão de a mente humana, o magnetismo é que está comandando o movimento, a mente humana influencia a outra mente humana, não tem nada de um outro ser participando daquela história. São adeptos do espiritismo com essas restrições. Estão trazendo ali. Outro grupo, os que atribuem as causas puramente físicas. Não, é a energia que faz isso, ou é uma egrégora onde todo mundo capta um pensamento, enfim, é algo físico, é do nosso meio, do nosso ambiente. Os fenômenos mesmo físicos, não existe uma pirogenia, que é o fogo espontâneo, alguma coisa provocou esse fogo, essa combustão, enfim, são coisas que nós
criamos então dificuldades, onde não nos unimos nas ideias. Mas ele fala a respeito desse grupo que atribui a causas puramente físicas. Ele diz assim, mas isso contraria o axioma que ele fala no início da obra. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Como pode ser algo físico se interage com inteligências humanas? Foi isso que chamou a atenção de Kardec no primeiro momento das mesas girantes. Porque aquelas pessoas de então entendiam que o fenômeno era físico, campo magnético, enfim, que fazia a mesa levitar e tal e tal. Kardec não se interessou quando foi convidado a assistir esse espetáculo. Não se interessou. Mas, quando um amigo disse assim, quase um ano depois que ele foi a primeira vez convidado, encontrando com ele, disse, eu continuo indo às reuniões, mas você não sabe, as mesas estão respondendo perguntas. E aí Kardec, como? Mesa respondendo pergunta? E foi aí que ele disse, todo efeito inteligente, que responder perguntas é algo da inteligência, tem uma causa inteligente. Esse mesa não tem cérebro, mesa não tem inteligência. Então alguém inteligente através dela é que está respondendo. E aí que surgiram então aqueles seres dizendo, chama-nos espíritos. Quem são? Somos as almas dos homens que já viveram na Terra. Foi isto. Então, se for dizer que é físico, nós vamos contrariar esse axioma. Porque como emite pensamento, seja escrito ou um pensamento oralizado por um médium? Como? Como tem uma ação inteligente, se não existe uma inteligência por trás disso? E aí vem um outro grupo dizendo que tudo é reflexo do nosso próprio pensamento. E existem ainda hoje esses três grupos. Não pense que era só a época de Kardec. E há um tempo mesmo eu ouvi isso de uma pessoa, que o médium que está dando uma comunicação, ele consegue captar o pensamento daqueles que ali estão. E ele então passa, especialmente na questão de cartas consoladoras, cartas familiares, costumam dizer isso. Que aquilo que foi escrito é um reflexo do pensamento das pessoas que estavam ali. Que ele conseguiu captar o que cada um queria, o nome do ente querido. Olha, precisa ser muito bom em telepatia para conseguir, no meio de uma multidão, descobrir alguém e fazer todo o relato possível. E quando vem uma comunicação para alguém que nem ali está? Como nós vamos justificar isso? Será que é o pensamento que está ali? A pessoa nem queria, nem está ali, nem nada. Então, o reflexo do próprio pensamento daquele que está ali influencia o médium e o médium, então, traduz dessa forma. E Kardec, os fatos desmentem. Porque toda a teoria ou a filosofia espírita contida em O Livro dos Espíritos veio, especialmente a primeira edição, as 501 primeiras perguntas e respostas, elas vieram através de jovens, mocinhas de 14 anos. E a época de Kardec, as três mocinhas, a jovem não frequentava escola, não tinha conhecimento, era formação no lar. Tinham preceptoras no lar que iam ensinar, mas ela não conhecia toda a cultura, ela não conhecia toda a física, a astronomia que traz ali. Toda a questão filosófica sobre Deus, teológica, elas não conheciam. Como elas estavam escrevendo aquilo?
E para evitar, a gente sabe que ele fez a universalidade das comunicações, mandava a mesma questão para vários médios em vários locais. E as respostas eram cruzadas entre si para ver se tinham semelhança ou não. Então nós vemos Kardec dizendo, nesses casos acontecem, não há uma unidade de pensamento sobre esse aspecto. Não há uma unidade de pensamento. Ainda existem pessoas pensando dessa forma. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Então, todos os outros pontos que possam levantar sobre os fundamentos da doutrina, eles simplesmente não comprometem essas bases. Essas bases permanecem. E mesmo na questão da comunicabilidade, há que ter o médium e há que ter o comunicante. Podem falar o que quiser, mas para acontecer, funciona desse jeito. Então ele diz aqui, chama atenção para isso. E nós, olha, nossa hora voou. Eu nem percebi, me perdoe, me excedi, porque até passei um pouquinho aqui. Nós vamos deixar para concluir esse item 9 da conclusão do Livro dos Espíritos a semana que vem. Se Deus quiser, terça-feira que vem, nós voltamos a essas reflexões de Kardec, que é um alerta a todos nós, mostrando então que nós temos no Espiritismo adeptos com todas as cabecinhas, o jeito de pensar, o jeito de ser. Nós temos aqueles que colocam obstáculos, que inventam teorias a respeito. Mas, no fim, quando tudo lá para frente estiver muito bem acomodado, haverá uma unidade de pensamento a respeito das coisas. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que amanhã, se Deus quiser, nossa quarta-feira de Evangelho, da obra Pão Nosso, tem a impressão que é a nossa lição de número 55, que nós possamos aproveitar ao máximo tudo isso que temos recebido, agradecendo a Deus a saúde, agradecendo o lar, o alimento que não nos falta, agradecendo porque estamos resistindo a todas essas dificuldades com relativa tranquilidade, né? Nós sabemos das dificuldades, mas temos relativa tranquilidade diante dos fatos e muita certeza de que Deus sabe das coisas e que Jesus, o governador planetário, não nos desampara. Então supliquemos mais uma vez a Jesus nessa noite, que cuide daquelas criaturas que estão passando por tal turbulência no Líbano, num acidente tão grave, numa coisa tão apavorante, que eles possam ser socorridos, amparados, assistidos, fortalecidos, que o mundo levante um olhar em direção aos que necessitam mais. Chega de olhar para o próprio umbigo. Nós temos que levantar os olhos e ver o que está diante dos nossos olhos no mundo e que podemos fazer algo, façamos, porque disso nós nunca vamos nos arrepender. Então que Deus os abençoe, Jesus ilumine, fiquem em paz, muita luz, muita alegria no coração e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui.